não soube, porque a gente tem que se alegrar em Deus, nós temos que ser contentes, como Paulo foi. E isso gera um conflito muito grande, porque as pessoas dentro da igreja, elas passam por momentos de depressão, tem gente que lida realmente, e eu sei que tem pelo menos uma pessoa aqui, se não várias, que lidam com pensamento de suicídio mesmo. E aí eu queria saber como que o cristianismo, ele lida com essas situações, o cristianismo e a depressão, e o cristianismo e o suicídio, esses pensamentos suicidas. Uma pergunta fácil aqui. Voltemos evangélico.com, você coloca lá na busca suicídio, tem ótimos artigos sobre isso. Diferente de algumas posições meio extremistas no meio evangelical. A pergunta, só para repetir pessoal, é como a fé cristã ela responde ou lida com questões como depressão e suicídio. Um colega publicou um texto, eu sou editor de uma revista virtual chamada Teologia Brasileira, e um colega chamado Juan de Paulo publicou um texto muito bom, acho que uns 2 anos atrás, quando 2 pastores se suicidaram em sequência. Okay? Sua pergunta é específica demais, vou tentar ser um pouco mais genérico. Okay? Geralmente, nossa postura com o suicídio é comandada por pressupostos católicos. Okay? Lembra que no catolicismo o suicida ele não é enterrado no Campo Santo, ele é enterrado fora do Campo Santo. E muitas das nossas pressuposições e presunções contra o suicídio têm esse ponto de vista. Então, em linhas gerais, o suicídio é uma tentação para cristãos genuínos também. E na história, alguns cristãos genuínos chegaram ao suicídio por N razões, não só por depressão. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, um major-general alemão chamado Henning von Treschkov, ele estava envolvido num plano para matar Hitler, e o plano deu errado, e rapidamente todas as pessoas envolvidas, pelo menos os principais oficiais envolvidos naquele plano para matar Hitler, que eram ou luteranos ou católicos, foram presos. Ele estava no fronte russo, e ele sabia que se ele fosse torturado, ele entregaria vários outros colegas dele. Então, ele pega um jipe, se dirige para a linha de frente, pega uma granada, ele vai para o meio da floresta, deixa a ordenança dele no jipe, ele se ajoelha, ele tira o pino da granada, se dobra sobre a granada e a granada explode e ele morre na hora. Então, geralmente, nossa tendência é dizer, ele não era crente, ele não era convertido genuíno. Mas eu falei há pouco que a nossa entrada na vida cristã é um ato divino. E nesse ato Deus nos declara justos, Deus nos redime por meio de Cristo, nosso pecado foi propiciado. E muitas vezes, quando nós vamos debater essa questão de suicídio, a nossa tendência é dizer a pessoa não se arrependeu, não teve um arrependimento útil, por isso ela não vai para o céu. Mas espera aí, se ela é cristã, ela já foi justificada, ela já foi redimida, e o seu pecado, todo o seu pecado foi propiciado e expiado por Cristo na cruz. Como é que ela não vai para o céu? Nós podemos falar de Sansão. Tecnicamente, o que Sansão faz é o que em ética a gente chama de suicídio heróico. E ele é contado entre os heróis da fé. Já o suicídio de Saul, não. São atitudes ou ações distintas. Ele tira a sua própria vida para decapitar uma liderança política. O outro tira a sua vida porque já foi reprovado por Deus, não há mais o que fazer, é um ato de desespero final. Então, eu entendo que a gente tem que ter muita cautela quando a gente lida com esse ponto. Eu vou contar uma experiência minha pastoral. No meu primeiro ministério, a gente tinha uma senhora na igreja, rica, e que ela trabalhou na parte de educação do Rio de Janeiro, muito dura, mas que ela se converteu, e se converteu de forma genuína. E ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Só que ela precisava ser medicada. Ela tinha que ter acompanhamento o tempo todo. Se não era filha, havia pessoas da igreja para ajudá-la, mas num único fim de semana ela não teve acompanhamento. E ela pulou do 3º andar do prédio dela depois de 72 horas sem ser medicada. E aí, como é que lida-se com isso? Simplesmente diz, ela perdeu a salvação, ela não era crente genuína. É muito fácil esse tipo de abordagem, que não é nenhuma abordagem protestante, distintamente reformada ou bíblica. Para nós, a salvação já foi inaugurada no passado, e Deus vai nos sustentando. Mas, algumas vezes, por contingências outras, a gente vai enfrentar provações que também são físicas e são químicas, e elas estão além, muitas vezes, da nossa própria ação. Então, o que a gente precisa é identificar pessoas que estão sendo tentadas, estão lutando com esse tipo de problema, criar redes de apoio para elas,
mas lembrar que se essas redes de apoio falham, a gente não pode ser sério em condená-las ao inferno, o que muitas vezes acontece no nosso meio, por uma má compreensão do ato inicial da nossa salvação, do que Cristo fez lá atrás para a gente, e que introduziu a gente em vida nova. E, do outro lado, eu acho muito curioso, se a gente for falar que há gradações de pecado, alguns pecados que são mais chocantes para Deus do que outros, isso está na Confissão de Westminster, a maior parte da gente vai ficar chateado, não pode, todo pecado é igual, não há pecadinho, não é pecadão, nosso discurso típico protestante. Mas então, se esse é o nosso discurso típico protestante, por que uma pessoa que chega ao suicídio, e uma pessoa que chega a essa posição, uma pessoa que perdeu toda a alegria em si mesma, toda a esperança, ela chega a uma situação muito dramática, porque ela então perdeu a salvação? Se todo pecado é igual perante Deus. É uma questão só para colocar aqui, mas eu acho que falta um pouco de tato e compaixão da gente quando a gente lida com isso, além de uma estrutura realmente bíblica do que é salvação. Não sei se Augusto... Eu acho que todos nós temos que concordar que suicídio nunca deveria ser a saída. E que se Deus proíbe que é um dos pecados proibidos no mandamento não matarás. Interpretado pela Confissão de Fé de Westminster, ele diz que esse pecado proíbe que a gente não somente tire a vida dos outros, mas que tire a nossa própria. Então, o suicídio, ele seria pecado, né? É pecado, o suicídio. Todavia, ele não é o pecado sem perdão. O único pecado sem perdão que tem na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E provavelmente esse pecado não é cometido por alguém que é crente. Então pode acontecer, por todos esses fatores que o Franklin falou, pressões externas, problemas psicológicos, problemas existenciais, que um crente, num momento de fraqueza, ele ceda. E ele então veja tirar sua própria vida como sendo a única forma dele escapar da angústia, da depressão, das trevas em que ele está passando naquele momento. E ele vai cometer esse ato. É pecaminoso, de fato é. Mas não será isso que haverá de separá-lo da graça de Deus e do perdão que é dado em Cristo Jesus. Eu concordo totalmente com o que o Franklin falou. Se a nossa salvação vai depender de, na hora da nossa morte, a gente ter colocado em dia todos os nossos pecados, então pouca gente vai escapar aqui. Pouca gente vai escapar. Então a pessoa que cometeu o suicídio, né, que atentou contra a própria vida, de fato pecou, quebrou o mandamento, não matarás, mas isso não a impedirá de entrar no gozo da vida eterna, porque a salvação é dada pela graça de Deus e nada pode nos separar disso. Se eu estiver numa rodovia brigando com minha mulher, discutindo com ela, brigando feio com ela, e de repente nós temos um acidente e morremos ali naquele momento sem termos tido a oportunidade de nos reconciliar, não vai ser isso que vai impedir da gente entrar na vida eterna. É claro que a gente vai entrar batendo um no outro, não sei. Vai chegar cheiro de fumaça lá, né? Porque é pela graça e pela misericórdia de Deus. Um ponto aqui que eu acrescentaria pastoral é o seguinte: a tendência de quem fica se sentir culpado. Geralmente a pessoa que chega a um ato desse, ela não faz isso como tipo de vingança contra quem ficou vivo. Mas ela chega a um nível tal de desesperança, de tristeza, que ela, assim, é a forma dela interromper esse ciclo de dor. Mas infelizmente quem fica vivo tem que ajuntar os cacos. E também nós falhamos quando nossa igreja, além de não ter um olhar compassivo para essa situação, a gente não tem uma rede de apoio para apoiar aqueles parentes que ficam, que tem que carregar sequelas, onde nós erramos, podíamos ter feito diferente. E para mim, esse é o conforto da soberania divina. Que mesmo em situações duras como essa, talvez daqui a algum tempo Deus esteja usando você para ajudar pessoas nessa mesma situação a remediar e retornar a uma situação, talvez que ela possa tomar uma posição parecida com o que o seu irmão fez. E Paulo fala isso em 2 Coríntios, né, que Deus leva a gente a situações duras para a gente ser ministrado e aprender como ministrar outras pessoas.
Quem sabe Deus não ajuda você a ter um ministério nessa área, mas não se sinta culpada. Infelizmente não tem como programar isso, antecipar isso, infelizmente. Às vezes uma única brecha numa rede de apoio leva pessoas a essa situação. E aqui, deixa eu deixar claro, eu vejo gente assim, infelizmente a mentalidade, sendo franco com vocês, muito boba. Você dizer isso, você vai abrir possibilidade para outras pessoas fazerem isso. Não tem nada a ver. A questão é ser claro, é botar as cartas na mesa. Nós não somos católicos. A gente não fica atualizando o perdão dos pecados momento após momento. Não, nossos pecados já foram perdoados em Cristo. Lembra de Miqueias, nossos pecados foram lançados mais profundo do abismo, eles não suscitam mais ira em Deus porque eles foram propiciados. Ponto, acabou. O que a gente tem que saber com essas informações é como lidar com casos assim. Chama compassiva, misericordiosa, bondosa. Ponto. Vocês querem? Não, eu ia só dizer isso mesmo, que o fato de que a gente olha para o suicídio dessa forma, como foi falado aqui, como não sendo um pecado sem perdão, isso a gente deve colocar de uma forma cuidadosa para não parecer que a gente está dizendo para você que está desesperado, angustiado, em trevas e assim, que o suicídio é a solução para os seus problemas, porque não é. Você vai deixar para trás gente que vai levar marca, culpa, angústia o resto da vida, e é pecado, Não é o pecado sem perdão. Mas não está certo, não é dessa maneira que Deus deseja que você resolva seus problemas e suas dificuldades. Então, só para dizer isso aqui, ninguém está encorajando, né? Deus nos guarde. E se você está aqui com algum pensamento suicida, não quero supor que aqui ninguém pense isso. É bem possível que vários de vocês tenham depressões e pensamentos suicidas. Não se isole. A pior coisa que você pode fazer é se isolar. Procure ajuda do seu pastor, de um irmão na fé. Procure ajuda. A igreja existe para isso. Próxima pergunta.